Olá, graça e paz. Gostaria nessa oportunidade fazer uma rápida reflexão sobre o tema Onde estão os ferreiros de Israel? E gostaria de usar como referência um texto que se encontra em 1 Samuel 13, de 19 a 22, que diz o seguinte: E em toda a terra de Israel nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito: para que os hebreus não façam espada nem lança. E por isso todo Israel tinha que descer até os filisteus para amolar cada um a sua relha, e a sua enxada, e o seu machado, e o seu sacho. Tinham, porém, limas para os seus sachos, e para as suas enxadas, e para as forquilhas de 3 dentes, e para os machados, e para consertar as aguilhadas. E sucedeu que, no dia da peleja, não se achou nem espada, nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, se acharam apenas com Saul e com Jonatas, seu filho. Aconteceu um fato muito interessante na nação de Israel há muitos anos atrás. E para entender isso, é necessário voltar um pouquinho no tempo. Samuel era um sacerdote que acumulava a função de juiz e de rei ao mesmo tempo. Samuel, em certa ocasião, no capítulo 7 de 1 Samuel, quando os filisteus vinham a pelejar contra a nação de Israel, Samuel então fez uma oração a Deus, e nessa oração, quando ele começou a orar, relâmpagos e trovões começaram a cair sobre a nação dos filisteus. E foi tão tremenda as trovoadas e os relâmpagos que os filisteus fugiram, desesperados. E diz a Bíblia ali naquele texto que a partir daquele dia não ousaram mais entrar em Israel. O que aconteceu a partir disso? Existiam espias dentro da nação de Israel que ficaram monitorando o andar das coisas. Samuel ficou velho, e à medida que ele foi ficando velho, ele queria passar o bastão para seus filhos. Diz a Bíblia que os filhos de Samuel não andavam em retidão conforme seu pai, ao ponto que a nação de Israel não quis os filhos dele como seu chefe, o seu guia, seu orientador. Então eles pediram: queremos sobre nós um rei. Nisso, então, surgiu a escolha do rei Saul. O rei Saul era mais alto, mais belo e o mais forte entre os da nação de Israel. O detalhe é que, como a nação de Israel estava vindo de um período tremendo de paz, pois os filisteus não guerreavam mais contra Israel, as pessoas começaram então a pegar as suas ferramentas de guerra, que naquela época eram espadas, lanças, flechas, e começaram a deixar de lado. Os ferreiros, por sua vez, que eram especialistas em fazer ferramentas de guerra, armas, começaram a ser ignorados por completo. Fato que até então, antes, eles tinham uma tremenda importância naquela nação. Eles eram considerados quase que como os magos, porque eles pegavam algo que não era nada, o metal, e transformava em qualquer coisa que eles queriam. Numa espada muito bem afiada, numa lança, numa ponta de uma flecha, numa faca. E em virtude dessa paz tremenda que a nação de Israel estava passando, o novo rei que havia assumido agora, que era Saul, ele simplesmente ignorou por completo os ferreiros de Israel. Acontece que o inimigo deles, os filisteus, estavam de olho em um episódio que estava acontecendo. Como o rei Saul não estava ligando para as coisas que estavam acontecendo, eles começaram então a perseguir e a atacar os ferreiros que haviam em Israel, que como alternativa única tiveram era sair da sua pátria e ir para as outras nações. E a outra alternativa era trabalhar para os filisteus. Os anos foram se passando, a guerra foi aumentando, até que chegou um ponto que a guerra começou a acontecer violentamente, e quando foram ver para procurar as suas ferramentas de guerra, a sua espada, a sua lança, a sua flecha, eles observaram que elas estavam danificadas. E quando foram procurar em Israel ferreiros, eles descobriram que não tinha mais Israel ferreiro nenhum.
Ou seja, não tinha quem tivesse condições de fazer as suas armas voltarem ao estado que tinham anteriormente. Nós só percebemos a importância de uma faca quando nós vamos utilizá-la. Já reparou que a faca fica na gaveta o tempo todo? E quando você vai cortar um frango ou uma carne, é que você percebe que a faca está cega. E aí você vê a dificuldade tremenda que tem em se cortar um pequeno pedaço de carne. Mas quando você vai no açougue, tu fica impressionado, porque parece que a carne é uma manteiga cortada pela faca do açougueiro. Na realidade, ele fica o tempo todo amolando o seu instrumento de trabalho. Acontece que a nação de Israel cometeu um grave erro. Eles não perceberam que os ferreiros estavam sendo alvo de ataque. Muitas vezes acontece com a gente. Uma pessoa perto de nós está sofrendo um determinado tipo de ataque. E como não é com a gente fala, o problema é dessa pessoa. Eu quero compartilhar uma pequena ilustração com vocês. Conta-se que numa certa fazenda, um homem, ele colhia vários tipos de grãos, sementes, trigo, cevada, milho, e colocava no armazém na sua casa. Esse homem certa vez observou que as sementes estavam sendo corroídas por um rato. Esse homem se dirige até a cidade, vende alguma das sementes e traz um embrulho consigo para casa. Ao chegar em casa, estava pelo buraco da parede observando ansiosamente o rato. O rato estava curioso para saber que embrulho era aquele que estava chegando naquela casa. Pensava ele nas suas conjecturas, deve ser algum tipo de delícia, algum aperitivo que eu vou comer logo mais à noite. Ao embrulho ser aberto, para espanto daquele rato, o que tinha dentro daquele embrulho era uma ratoeira. O rato ficou desesperado e saiu correndo pela fazenda. Primeira pessoa que ele encontra, o animal que ele encontra era uma galinha. Ele vira para a galinha e fala: Dona Galinha, tem uma ratoeira na casa. A galinha vira para o rato e fala: Senhor rato, eu entendo o motivo da sua preocupação, mas uma ratoeira não pode me causar nenhum tipo de problema. Esse problema é seu. O rato então continua a sua jornada correndo pela fazenda e encontra o porco. Vira para o porco e diz: Seu porco, tem uma ratoeira dentro de casa. O porco vira para ele e fala: Seu rato, eu entendo a sua preocupação e estarei colocando o seu nome nos meus pedidos de oração logo mais à noite. Pode ter certeza que você não será esquecido. O rato, desesperado, continua correndo e acha a vaca. E fala: Dona Vaca, uma ratoeira dentro de casa. A vaca vira para o rato e fala: Senhor rato, uma ratoeira não me causa nenhum tipo de problema. Esse problema é única e exclusivamente seu. O rato então volta muito triste para casa e se esconde dentro da sua toca. Logo mais à noite, escuta-se um estalo da ratoeira, desarmando na cozinha. A dona da casa desce, não acende a luz, certa de que era um rato que estava na ratoeira. Ao colocar a sua mão, ela toma uma mordida na mão. Era uma cobra venenosa que havia caído naquela ratoeira. Aquela moça então começa a passar muito mal, não havia recursos naquela região. O marido então chama um médico. No dia seguinte o médico aparece lá, examina a mulher, vê que ela estava com muita febre e diz para o marido: olha, bom para passar febre é fazer uma canja de galinha. O marido então pega a galinha, mata, faz uma canja e dá para sua esposa. Mas ela continua a piorar. No outro dia, os vizinhos vão visitá-la porque ela era muito querida naquela região. E como tinha um grupo expressivo de pessoas ali, aquele homem então vai até o seu quintal, pega o porco e mata o porco e serve a carne do porco para aqueles convidados. A mulher continua piorando e agora ela vem a falecer. Nisso, a comunidade inteira, compadecida da situação, vai até a fazenda daquele homem. E aquele homem então pega aquela vaca, mata e serve de alimento para todos aqueles que se encontravam ali. A moral da história é: quando tem uma ratoeira dentro de casa, da fazenda, todos correm perigo. Quando você começar a ver pessoas formadoras de opinião, que são os ferreiros do século XXI, sendo obrigados a sair do local onde se encontram e indo para outros locais, saiba que tem alguma coisa acontecendo à volta.
no nosso século, no século em que vivemos, formadores de opinião são os ferreiros do século XXI. São pessoas que pegam a mente das pessoas e conseguem afiá-las com o conhecimento, de forma que deixam de ser pessoas que não sabem nada para pessoas que passam a ter algum tipo de conhecimento. É muito importante que eu e você saibamos que quando ferreiros começam a sair de sua terra e irem para outras terras, tem alguma coisa acontecendo à nossa volta. É motivo de ficarmos atentos, alertas, porque tem uma guerra escondida por trás. Passe a prestar atenção. Se tem alguma pessoa à sua volta que a princípio não está influenciando você em nada, fique atento à luta dessa pessoa, porque de alguma forma essa guerra pode vir a te atingir. Na nação de Israel não foi diferente. As pessoas não estavam ligando para o que estava acontecendo com os ferreiros. Mas de repente, lá na frente, quando a guerra foi armada, eles observaram que não tinha mais ferreiro nenhum e não tinham nem mais espada e nem mais lança à sua disposição. Fique atento às coisas que têm acontecido à sua volta. Que Deus te abençoe.